Olá, tudo bem? Então vamos abrir aqui o projeto no PHP Storm e já começar a dar os primeiros passos no panorama geral de expor uma URL, mapear isso pela rota e como que funciona esse carregamento todo, tá bom? Então vamos já abordar isso. Eu vou limpar minha tela aqui no terminal, vou voltar para a pasta raiz do projeto, vou limpar novamente e vou aqui no meu PHP Storm, tá? Vou abrir ele aqui, vou colocar aqui Open, vou aqui na minha pasta de projetos, procurar aqui a pasta Mastery, Laravel Mastery, meus eventos, e vou abrir esse projeto aqui no PHP Storm, tá bom? Tá bom? Então ele abriu aqui o projeto pra gente, ele já abre essa tela aqui justamente por ele encontrar o readme.md, tá? Então no readme contém essas informações do Laravel de fato, que você também pode olhar isso no repositório do projeto, tá bom? E eu não vou rodar as dependências do NPM aqui pelo PHP Storm, então eu vou fechar essa notificação, tá bom? Quando ele abrir aqui o projeto, ele vai fazer um processo que normalmente acontece em IDS, tá? Ele vai mapear todos os arquivos do teu projeto e isso vai ser exibido logo aqui na parte inferior do teu projeto, tá bom? Então, esse aqui é um processo para que ele possa facilitar também a navegação das definições de métodos, classes e etc. E inclusive auxiliar no IntelliSense durante a digitação do teu código, tá bom? Então, ele vai fazer esse processo de indexação. Para você vai passar rápido, então eu vou aguardar só ele concluir para que a gente possa prosseguir, tá bom? Bom, o index dos arquivos do projeto foi concluído com sucesso. Esse cara aqui eu posso fechar. Dockerfiles também, então tudo certinho, tá bom? E primeiramente eu vou aqui para o terminal, vou iniciar o nosso server novamente, tá bom? E aí deixa eu só organizar aqui vou colocar aqui o Chrome primeiro, PHP Storm segundo e por último o meu terminal. E de cara aqui no Laravel a gente já pode buscar entender, tá? Como eu levantei o servidor ali, já vai funcionar aqui no Chrome. Como o Laravel faz para carregar essa tela inicial aqui, tá? E aí a gente já parte para um Hello World aqui, entendendo todo esse panorama, tá bom? Então, basicamente, vamos aqui no projeto. Dentro aqui da pasta Routes, você vai encontrar alguns arquivos, como eu comentei. O arquivo api.php, channels.php, console.php e web.php. Esses arquivos, eles são grupo de rotas, tá? Com finalidades. Então, por exemplo, rotas que competem a você retornar HTML dinâmico com PHP e etc., eles, que no caso é o caso desta tela em específico, da tela inicial do projeto, eles vão sempre estar nesse arquivo web.php. Quando você trabalhar com APIs REST, a gente também vai trabalhar com isso mais à frente no curso, essas rotas que tem a ver com API, com retorno JSON, com integração com outros sistemas, elas vão estar no arquivo api.php, tá bom? E aí a gente vai ter mais dois arquivos para rotas de broadcasting, também que a gente vai ver mais à frente também aqui no curso, e a parte das rotas de console, que também a gente vai ver mais à frente aqui no curso, como a gente interage com esses tipos de rota. Mas o nosso foco inicial, nesse primeiro momento, basicamente a gente vai estar ligado nesse arquivo web.php, tá? Da pasta routes. Então, aqui de cara você já vai encontrar um pouco do que são essas rotas, tá? Desse arquivo, e você vai encontrar uma definição inicial aqui. Então, route get, o nome da rota e uma função anônima ou callback ou closure que está sendo definido aqui como segundo parâmetro desse método get. Então vamos entender esse trecho de código e entender como no fim de tudo isso aqui vira essa tela, tá bom? Então o Laravel ele tem esse sistema de rotas, que é o que? Todo framework moderno vai vir com um sistema de rotas, que é um arquivo gerenciado por um objeto ou só arquivo mesmo, carregado por qualquer trecho de código, especificamente aqui no Laravel pelo route. Ele é definições de URLs e o que essa URL vai fazer quando eu acessar ela, tá? Então tudo isso vai ficar definido nesses arquivos de rota. Então, por exemplo, para a rota barra, que é a rota principal da tua aplicação, eu vou, ao carregar essa rota no browser, eu vou ter a execução desse segundo parâmetro, que para a gente aqui é uma função anônima, que faz o quê? Ela retorna uma view chamada de welcome. Então aqui a gente já tem um panorama. Quando eu acessar a rota principal do projeto em um browser,
a gente tem a definição da rota para isso e vai ser executada essa função anônima aqui que vai retornar uma view, que é justamente aquela view inicial de um projeto Laravel, tá bom? Então esse arquivo, onde a gente encontra esse arquivo de view que está sendo retornado como resultado da execução dessa função anônima para essa rota? Ele está justamente na pasta resources que eu comentei contigo, views, e lá dentro você vai encontrar o arquivo welcome. Como o Laravel ele tem esse template engine, que a gente vai entender com calma mais à frente também, ele tem esse template engine que é o Blade, por padrão a extensão das views no Laravel vão ser .blade.php, tá bom? E aí se você abrir esse arquivo, você vai perceber que temos um código HTML aqui, tá? Com algumas coisas dinâmicas, que a gente também vai entender tudo isso com calma. E justamente, ó, por exemplo, se eu chegar aqui... Deixa eu colocar aqui, por exemplo, um H1, vou dar um tab, vou colocar aqui, ó, testando home, por exemplo. E eu vi na página principal e atualizar, você vai perceber que está aqui o testando home, tá bom? Então é exatamente a view que está sendo carregada. Então como eu estou aqui na URL principal do site, essa URL principal do site ela vai responder pela rota base, que normalmente a rota base, etc, ela sempre vai ser uma barra. Então como eu estou acessando essa barra, essa rota base também, né, chamada assim, eu tenho a execução daquela função anônima que retorna a view welcome para a gente. Então é exatamente o que está acontecendo aqui. Passando aqui um rápido resumo. Então, por exemplo, quando eu acessar no browser o meu domínio principal.com.br ou 127.0.0.1.8000, que também funciona, deixa eu só colocar aqui como comentário para ficar mais fácil, que também funciona como domínio principal, esses caras aqui, como a gente sabe na web, eles são o acesso base para aquele site, que é representado pela barra. Então, quando eu defino nas minhas rotas que ao acessar essa barra, que é a minha rota, eu quero executar um callback, e esse callback vai retornar uma view, essa execução ela vai ser realizada. Justamente por quê? Porque a rota base ela tem uma definição no arquivo de rotas, especificamente aqui em rotas web, e o callback executado para a gente aqui no código está retornando uma view, que é a view welcome. E aí é o que a gente tem como resultado aqui nessa tela principal, tá bom? Inclusive a gente já até modificou aqui o arquivo para testar se de fato esse é o arquivo mesmo. Então a gente comprovou aqui que é ele. Então vamos entender mais aqui, fazendo a nossa própria definição com um pequeno hello world. Então vou chamar aqui, ó, route get. Vou dizer que a minha rota vai ser hello-world. E eu vou executar uma função anônima aqui dentro, tal qual a gente tem no exemplo acima. E aqui eu posso simplesmente fazer um return hello world. Eu não preciso, por enquanto, criar uma view, tá bom? Então vamos aqui. Como que eu faço para acessar a rota aqui no browser? Eu não defini lá barra hello world, então eu já pego aqui o meu domínio principal, barra, e o nome da rota, hello world. Tá bom? Então, ele não encontrou aqui pra gente, ele deu um 404 not found, ou seja, eu provavelmente errei o nome da rota. Então vamos só voltar aqui. Exatamente, faltou o L aqui depois do R, hello world. Tá bom? Então, é claro, sempre que ele não encontrar uma rota, a gente vai ter o status 404 not found ou não encontrado retornado ali, porque de fato aquela rota não existe. Mas aqui para mim foi um erro que eu acabei digitando errado o nome de fato. Então vou atualizar aqui e aí você percebe que ao acessar essa rota barra hello world, tá? Eu tenho a execução da função anônima do callback ali para essa rota. E eu simplesmente retornei uma string, eu não retornei uma view completa, eu retornei uma string mais simplista, tá? Que é um hello world para a gente. Então é bem simples, tá? Essa definição inicial. E aí um ponto a mais aqui para essa parte de rotas, é claro que a gente vai dissecar bastante rotas, tá bom? Nesse primeiro momento a gente está passeando pelo framework, entendendo todos os pontos iniciais e gerais, tá bom? Mas
o que eu posso te falar mais sobre as rotas é o seguinte: para essas duas rotas aqui, a gente percebeu que a gente chamou um método get, tá bom? Esse método get, ele faz match com os verbos HTTP. Então, verbos HTTP, então get, post. Se você não conhecia, além do get post, nós temos o put, nós temos o patch, nós temos o delete e nós temos o options também. Então, a gente vai ter métodos nesse route principal aqui, nessa classe route, fazendo menção a cada um desses verbos HTTP disponíveis aqui no HTTP de fato. Então eu poderia, por exemplo, colocar aqui um route, a gente vai ver isso com calma também, né? Mas route barra save e chamar um método post para esperar o resultado de um envio de um formulário para essa rota barra save via método post vindo do formulário. Ele iria bater aqui nesta rota, tá bom? Então, além de só ter a definição, eu também já tenho a execução dessas rotas sendo regidas pelos verbos HTTP, dado o método que eu estou chamando, tá bom? Isso aqui vai ficar mais tranquilo para você no decorrer do curso, tá? Mas por enquanto saiba que o route, ele não só tem o método get, ele respeita os métodos dado o verbo HTTP que você quer manipular e também tem algumas particularidades a mais que a gente também vai conhecer mais à frente com os métodos match e n, por exemplo, que não tem a ver diretamente com o verbo HTTP, mas tem a ver com a combinação desses verbos HTTP dado uma definição de rota que eu quero e que bata com mais de um verbo, por exemplo. Mas aqui basicamente, esse route get barra ele só vai ser acessado quando eu tiver um verbo HTTP do tipo get chamando aquela rota principal. O mesmo vale aqui para barra hello world, tá certo? Para todo desenvolvedor web, o HTTP é um ponto essencial que você entenda, inclusive esses verbos também. Mas você vai perceber que no decorrer do curso eu vou bater muito nessa tecla dos verbos HTTP com respeito ao route e assim por diante. Tá bom? E aí, só para a gente concluir aqui o nosso exemplo, vamos retornar uma view e já entender como que o Laravel espera que essa view seja chamada, tá bom? Então, eu vou, ao invés de retornar o Hello World, eu vou retornar aqui, ó, view. Vou apagar esse Hello World daqui e vou chamar uma view hello-world, certo? Eu vou tentar carregar aqui no browser, você vai perceber que vai dar um erro, tá bom? Então, sempre que você tentar carregar uma view que não existe, você vai ter esse invalid argument exception lançado, view, o nome da view que você tentou carregar, not found, ou seja, não encontrada, e isso é verdade. E aí, o que eu posso fazer? Aqui no Laravel, desde a versão 6, as telas de erro, elas são gerenciadas por um projeto chamado de Ignition, tá? Que são páginas de erros mais significativas. Então, aqui já vai uma dica. Quando você tiver um erro lançado e você cair em uma exception com essa visão do Ignition, normalmente ele vai te dar uma tentativa de resolução do problema, tá? Nessa área verde aqui. Então isso aqui é bem legal, bem intuitivo. E aí isso aqui eu já recomendo que você fique de olho sempre nessas tentativas de resolução do erro para que você possa já pegar essa dica e aplicar no seu projeto. Para a gente aqui, evidentemente, o erro está bem na cara, que a gente chamou uma view, mas a gente não criou essa view. Então, quando eu retornar uma view tal qual welcome, eu preciso vir na pasta de views de dentro da pasta resources, então botão direito aqui, new file e criar essa view para mim. Então eu vou chamar hello-world. E aí, como eu comentei com você, todas as views no Laravel elas devem ter o sufixo blade.php, tá bom? Então a extensão das tuas views no Laravel tem que ser .blade.php, certo? Então eu vou salvar. Tá bom? Deixa eu só verificar se eu coloquei o nome correto também antes de testar ali. Isso. Eu já ia errar aqui. Então, beleza. Hello World. Certifique-se que o nome da view bate com o nome da view que você criou de fato. Tá bom? Vamos voltar aqui e testar. Tudo tem que ficar branco pra gente porque ele está carregando essa view. Então, voltando novamente, eu posso vir na view que a gente acabou de criar, fazer um H1 e colocar aqui, ó, Hello World. Tá? Então, voltando aqui para o browser, nosso Hello World ele veio agora a partir de uma view dentro do Laravel. Então, só recapitulando, a gente vai ter essas rotas regendo as URLs que vão ser disponíveis no nosso projeto para que os usuários consumam.
É claro que nas nossas telas nós vamos ter os links apontando para rotas existentes nesse arquivo e assim por diante. E essa rota, dada a definição da rota e o callback como segundo parâmetro, eu vou ter a execução quando o usuário chamar aquela URL no browser para mim. Então, para a rota principal, eu estou retornando uma view welcome, que é justamente essa view principal. Tá? Vou tirar o zoom aqui, tá? Que a gente fez uma modificação. Se eu acessar barra hello-world, eu vou ter a execução que a gente acabou de definir, tá? Para a nossa primeira rota. E, recapitulando, essas rotas aqui, elas vão fazer os métodos do route, tá? Desse route principal, eles vão fazer match dado o verbo HTTP que você quer manipular no momento. Então, você pode ter um route get, um route post, um route put, um route patch, um route delete, tá bom? Então você pode, dado o tipo de manipulação que você quer e o verbo HTTP, você vai ter os métodos respeitando cada um desses verbos, tá bom? Inclusive route options também, tá bom? Então, basicamente esse aqui é o ponto inicial sobre rotas. Rotas vai muito além do que isso. Você pode acessar parâmetros dinâmicos, você pode agrupar rotas, você pode adicionar middlers, você pode colocar um namespace e assim por diante. Você pode apontar essa rota para um controller e ainda nesse módulo eu quero te mostrar como você manipula parâmetros dinâmicos na rota e como você manda essa execução de rota para um controller. Então vamos para a próxima aula para a gente começar a conhecer isso também. Até mais.